noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô aqui para dar início a uma live sobre saúde na menopausa. Hoje é o nosso assunto de hoje. Eu tenho uma convidada super especial, a personal trainer Alana Maia, que vai vir aqui conversar com a gente. Nós vamos conversar sobre essa fase, né? Uma fase bastante complicada na vida das mulheres. Porque nós, mulheres, a gente sempre, depois dos 45 anos, começa aquela fase, né, de muitos sintomas, a mudança do corpo, muitas coisas vão acontecendo e essa fase chama-se menopausa. E é muito importante a gente saber quais os cuidados necessários, o que a gente deve fazer para melhorar essa fase mais desafiadora para nós mulheres. Essa live é um conteúdo estritamente para mulheres, mas eu convido também os homens para assistirem, porque de certa forma os homens também acompanham, né, as mulheres, as esposas, as namoradas, as pessoas que convivem com todos esses sintomas e às vezes com alguma dificuldade de se manter saudável. Então, para isso que eu estou trazendo hoje uma convidada super especial para a gente poder discutir esse assunto e aprender um pouco mais. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação ocorre em geral a partir dos 45 anos. A menopausa ocorre porque com o avanço da idade, os ovários param de produzir estrogênio e progesterona. Durante os anos antes da menopausa, a produção de estrogênio e progesterona começam a variar e a menstruação e a ovulação, ocorre com menos frequência. Então é aquela fase, né, que a gente vai aqui discutir e saber como que a gente pode melhorar esse período de sintomas, como que a gente deve fazer para melhorar ainda mais a nossa saúde. Então vamos lá. Já vou te convidar, Alana, tá? Eu acho que você já tá por aqui. Alana, que bom que você tá aqui. Boa noite para você. Você tá em São Paulo, não é? Obrigada pelo convite. Eu te agradeço você ter aceitado. Então, você está em São Paulo, não é? Sim, eu estou em São Paulo. Você é bacharel em Educação Física, especialista em envelhecimento e exercício. Eu adorei, porque assim, é tudo a ver, né? Tudo a ver com o tema. E aí você está estudando ciência da medicina na USP também? Eu faço mestrado, né, em ciência. Né? Você Aí o meu projeto é treinamento de força na população adulta madura, assim, né? O pessoal acima dos 55 anos. Uhum. Você sabe que eu te descobri no Instagram? Eu estava assistindo os vídeos, aí eu comecei a ver, assim, a procurar gente que trabalhava com envelhecimento, porque tem uma boa parte de pessoas aqui que sempre me pede alguma coisa assim com relação à idade, prateada e tal. E aí eu te encontrei, eu achei lindo que você começa o vídeo falando oi! Toda animada. Toda animada, eu adorei, assim, eu gosto de gente animada. E aí você está trabalhando como personal trainer já há 10 anos. Desde que isso? Eu me formei. Que legal, que bacana. Então, Alana, vamos falar de saúde na menopausa. Qual é o primeiro ponto assim que você acha assim relevante para informar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, assim para a gente já entrar nessa conversa, porque eu sei que a menopausa, eu já passei por isso, é uma fase muito delicada, né? A gente começa, assim, no meu caso, a gente começa a perceber a mudança do corpo, um monte de coisa, e a gente parece que fica mais, assim, flexível para as coisas, mas, ao mesmo tempo, a emoção é meio complicado, né? E a gente acaba conversando entre as mulheres da mesma idade, cada uma teve um período de menopausa diferente. Sim. Então, qual é a base que a gente pode iniciar esse assunto falando dessa fase da mulher? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, Meire. E assim, a gente tem que pensar que, fisiologicamente falando, a menopausa ela começa aos 40. Não que a fase, a gente vai chamar de climatério, ele começa aos 40. Certo. Que é que começam as mudanças, geralmente na mulher. Então vão começar as oscilações hormonais, podem começar a aparecer sintomas já aos 40 anos.
né? E que isso é uma fase natural do corpo feminino, né? Então, assim, não é aquela coisa, não é uma doença nem nada. Assim como a menstruação, né, que a gente tem todo mês no período fértil, essa Certo. fase do climatério, ela vai ser uma parte biológica também da vida da mulher. Então, todo mundo vai passar, todas as mulheres vão passar por isso. E aí, ficar atenta que a partir dos 40 já podem aparecer sintomas. Por quê? Porque às vezes as mulheres, aos 40 anos, elas começam a ter uma perda de memória, um Aham. calorão noturno, alguma coisa assim, uma mudança de humor, alguma coisa, e elas não associam isso à menopausa. Elas fazem vários exames até entender o que está acontecendo. E às vezes passam por mais de um médico e o médico não entende, porque ainda a gente não fala assim tanto da menopausa, igual a gente Isso. fala de um ciclo hormonal durante a fase fértil, de uma gravidez, de um Verdade. pós-parto. Então, a menopausa ainda é uma fase que a gente não discute, as mulheres não estão acostumadas a falar sobre. Então, eu criei isso, eu comecei a estudar isso por causa que eu vi essa necessidade, né? A mulher, ela envelhece, o homem envelhece. E geralmente os estudos com envelhecimento, eles colocam os dois iguais. Passou dos 60, eles começam a estudar. Só que a gente vê que as Ah, mulheres, elas entendi. têm mudanças antes, Bem por causa antes, da né? Uma menopausa, fase, assim, você falou a partir dos 40 anos, dos quer dizer, 40. é uma fase bastante jovem, né? Se a É gente for jovem, considerar, né? sim. Então, a partir daí já começa a desenvolver. Já Mas aí, pela começa. cultura, ficou estabelecido assim, nos 60 anos que se começa a falar mais sobre o homem e a mulher nessa É que fase assim, os do 60 anos envelhecimento. em países subdesenvolvidos, a gente já categoriza como pessoa idosa. Sim. Países desenvolvidos, a gente classifica com 65, tanto homem quanto mulher. Tá. E aí, essa fase do climatério que engloba a menopausa, a pré-menopausa e a pós-menopausa, ela acontece antes da mulher ser categorizada como uma pessoa idosa. Né? E ela dura Entendi. aí 20 anos, vamos supor, se você não tiver uma menopausa precoce, né? Que também tem isso, né? Então, assim, A menopausa precoce, ela seria mais cedo mais cedo. dos... Mais Isso? cedo. Nossa! Mulheres com 34, trinta e 33, cinco 35 anos, anos trinta e já oito apresentam já. sintomas Já e começa. essa Tá, irregularidade na menstruação. Né? Então, aí, entendi. às vezes, apresenta, assim, às vezes um mês no seu ciclo menstrual, o ciclo vem muito, às vezes não vem. Então, assim, fica essa irregularidade, né? Então, aí a gente já tem Certo. a gente já tem que analisar como é que tá a taxa hormonal. Então, tem que ir a ginecologista, fazer a consulta, fazer os exames para ver como é que tá. Na questão da pré-menopausa, é super importante também saber o histórico da família, né, da mãe, porque Uhum. isso também tem muita influência. Às vezes a mãe teve uma menopausa precoce, é Aham. muito provável que também a filha vá ter uma menopausa precoce. Por isso que é interessante haver essa conversa geracional, porque eu acho engraçado que quando a gente vai, vamos supor assim, menstruar a primeira vez, a gente tem muito contato com a mãe. A gente conversa Isso. muito, né? A mãe passa as informações, tem essa liberdade. Quando chega nessa parte mais, né, no final dessa fase, a gente não tem contato, a gente não fala sobre, né, nem com mãe, nem nada. É, Então, é interessante ter esse contato com amiga, com mãe, com médico, porque é essencial para entender o que está acontecendo, é porque são interessante. muitos sintomas, mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse sintoma, né? Cada uma vai ter uma coisa específica, assim como o envelhecimento, Exatamente. a menopausa, ela é individual. Ela depende do seu estilo de vida, da sua carga hereditária, ela depende de muitas coisas. Né? Então, por isso que é interessante você conversar sobre, conhecer também a sua família, ter um estilo de vida Eu acho ativo, com uma interessante essa coisa alimentação. assim de querer saber o histórico das mulheres da família, né? Porque pelo que você conversa com as mulheres da sua família, né? Vamos dizer, a mãe, as irmãs, você tem mais ou menos uma ideia, né? Do que é. É a coisa de passar a informação de uma para outra. E você Sim. falou uma coisa muito interessante, que é um assunto que realmente as pessoas evitam falar nos primeiros anos, quando acontecem os sintomas. Por que será isso? Será porque é um assunto ainda com muito tabu se falar, Sim. ou é porque ainda não chegou assim a ser assim, um papo aberto entre as mulheres? O que você acha, na tua Eu acho opinião? que são vários fatores, mas Tá? principalmente o fato das mulheres isso ser associado com o envelhecimento, então tem esse tabu do envelhecer,
né? E tem, às vezes, por causa dos sintomas, tem um medo também de procurar o que é, assim como também não saber o que é, né? Não conhecer melhor sobre. Né? Então, agora que a gente está falando mais, a gente vê alguma coisa na mídia, a gente vê mulheres famosas que entraram nessa fase e Aham. começaram a falar. Mas isso a gente está vendo agora, faz uns meses. É, Né? muito Então, aí está tempo. ganhando um corpo agora. Então, acho que são vários fatores que influenciam para que a mulher não fale ainda abertamente sobre a menopausa. Parece que é uma coisa assim horrível, né? Assim, ai, não, não pode falar, é proibido, né? Tem esse Aham. aspecto ainda meio sofrido. Eu acho que é por isso, principalmente. É, legal. E com relação a, por exemplo, tem uma coisa que a gente falou um pouquinho sobre os sintomas, né? É assim, analisando um pouquinho, por exemplo, tem pessoas que começam a sentir muita insônia e não sabem o que aconteceu, assim, por que que tá Uhum. dormindo menos. Eu tenho várias amigas que na época, assim, a gente conversava e dizia, eu não consigo mais dormir, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, você quer falar um pouquinho sobre essa fase, assim, Sim, claro. o que é que faz com que a gente comece a perceber essa mudança do corpo? É que assim, tem um círculo, né, que envolve, que pode envolver a insônia. Pode ser porque nessa fase aumenta também a ansiedade. Então, assim, mulheres que são Ah, tá. ansiosas antes, né, do climatério, ali da fase da pré-menopausa, elas têm uma maior chance de aumentar a ansiedade dá essa insônia, então já é um dos fatores. Um outro fator é o calorão noturno, que é também conhecido como fogacho. Pode haver esse fogacho noturno Tá. que gera insônia, que aí você acorda, porque você está com calor, você não consegue dormir bem, porque geralmente depois do calor vem um frio, né? Aquela coisa contrastante. E aí você entra nisso, você dorme mal, no dia seguinte aí tem a mudança do humor, aí tem uma menor atenção, né? Você fica mais desatenta, você fica mais confusa, porque você entra num ciclo que você não está dormindo direito. Então, assim, Certo. às vezes a insônia em si, ela Uhum. não é um sintoma isolado, às vezes ela está associada com outros sintomas da menopausa. Aí tem que perceber o que está desencadeando, se é uma ansiedade, se é um calorão noturno, se às vezes o excesso de peso ele pode causar Ah, mais calorões, tanto noturnos quanto diurnos, né? Então, assim, também tem a ver com isso. Então, assim, são vários fatores que às vezes estão interligados que podem acarretar numa insônia. entendi. Bem, Entendeu? bem explicado, tá certo. E, por exemplo, quando essa questão do peso, por exemplo, né? A mulher, ela chega numa certa fase, eu entendi que assim, que parece que todo o acúmulo, né, de gordura fica ali no abdômen. Tem alguma coisa a ver, Alana, com essa Tem. fase da menopausa? Tem tudo a ver, porque assim, o que Tá, acontece? A mulher, ela tem um corpo muito característico que tem o quê? É o culote, que a gente chama de sim, culote, né? Que é essa gordura no tá, quadril. tá. Essa gordura no quadril, ela é responsável pela produção hormonal. Porque é dessa gordura que vai se produzir o hormônio feminino, o estrogênio. Porque ele é a base de gordura. Então, essa região aqui, essa gordura, quando você não tem mais a produção hormonal, não tem por que ela tá ali. Então, com o passar dos anos, isso é lentamente, essa gordura ela vai Certo. subindo para a região do abdômen. Então, aí você Aham, percebe que as mulheres, elas começam a ficar com a perna e o quadril mais estreito, exatamente. né? E Aham. o abdômen, a circunferência abdominal aumenta por causa desse deslocamento da gordura da região do quadril para a região do abdômen. E aí a gente deve lembrar que a gordura na região do abdômen, ela pode entrar mais em contato com as vísceras, com os órgãos e aí causar mais Mais problemas. Então, problemas, assim, é mais verdade. doenças. Então, aí aumenta o número de doenças crônicas, tipo assim, o risco de ter uma diabetes, uma hipertensão, e aí pode aumentar o sobrepeso, aí vem o fogacho. Então, assim, as coisas estão interligadas, né? Então, a gente tem que Entendi. perceber que e compreender como é que as coisas acontecem é a melhor forma para você prevenir de passar pela menopausa de uma forma mais tranquila, né? Que a Certo. gente vê que as coisas ficam interligadas, mas é um processo de migração da gordura do quadril para o abdômen que faz com que a mulher aumente
essa região abdominal É do quadril para o abdômen, quer dizer, e o vai abdômen. subindo, né? E a Ela gente, sobe. e às vezes, assim, o que que a gente faz? Então, agora vamos falar do que você mais entende, que é essa parte do exercício. O que que a gente pode fazer para melhorar esse período com o exercício? O que que você, assim, recomenda Assim, da gente primeiro, fazer? eu acho que todo mundo tem que fazer exercício. Eu sou muito adepta do treinamento de força, que é com que eu trabalho, Tá. mas também o treinamento aeróbio, porque o exercício, no geral, ele gera uma cascata hormonal, que a gente fala, libera vários hormônios, que eles vão agir tanto na parte psicológica da mulher, vai melhorar quadros de depressão, de ansiedade, vai melhorar a qualidade do sono, e também vai agir na parte, vamos assim dizer, física, nesse controle do aumento do peso, do acúmulo de gordura. Então, assim, o ideal, se a gente fala, né, tanto a Organização Mundial de Saúde tem as recomendações, né, de praticar vários tipos de modalidade, o ideal é você fazer uma junção do treinamento de força. Por quê? Porque o treinamento de força, ele vai agir na massa muscular. A mulher, ela começa a perder massa muscular antes que o homem. E massa Aham. óssea também. Então, vai diminuir a As massa óssea duas também. coisas, né? A As massa duas muscular e a... coisas. E Nossa. E aí a massa muscular, o treinamento direto para ela é a musculação, é o treinamento de força, ele é específico. Vou trabalhar massa muscular fazendo uma corrida, fazendo, sei lá, uma caminhada? Vai, mas não tão específico quanto a musculação, é um treinamento específico. Aí você vê um treinamento aeróbico que você goste, né? Ah, eu vou correr, vou nadar. Aqui no Brasil tá uma moda de beach tênis, vou jogar beach tênis, vou, sabe, Tá. assim, achar uma atividade que você goste. Eu acho que o essencial, porque tem Encontrar gente que algo que vá te dar. Porque, assim, para você fazer. por exemplo, tem pessoas que, assim, que gostam, né, de ir para academia. Tem pessoas que não gostam de ir para academia, que preferem fazer outras coisas, né? Assim, eu sou muito Sim. adepta da caminhada, eu faço muita caminhada. Mas eu sei que a caminhada em si só não resolve. Eu sei que É, tem que fazer, ainda mais assim, com a idade, a gente tem que, é o que você acabou de explicar, né? Você tem que trabalhar essa parte da massa e tem que trabalhar isso aí. Então, assim, como é que a gente faz para melhorar essa fase do exercício para as pessoas que, assim, que não são muito adeptas de fazer exercício o tempo todo? Assim, tem que ter um incentivo, tem que ter tem. algo assim para mostrar, olha, 2 vezes por semana não é suficiente, você tem que fazer mais vezes. É assim que funciona? É, até que a dela comentou que ela só gosta de musculação, tá vendo? Aham, A gente tem é. os dois lados. Aham. Assim, a musculação, ela tem um trabalho, dependendo da intensidade dela, ela também trabalha cardiorrespiratório, que trabalha a massa cardíaca, né, o coração, o Ups, tecido desculpa. cardíaco e também trabalha, né, a parte respiratória pulmonar, porque com a intensidade da musculação, você também acaba atingindo uma frequência cardíaca maior e tudo mais por causa da intensidade. Então dá para Certo. fazer, dependendo do treino, você consegue fazer ele combinado com alguma coisa aeróbica, aumentar a frequência cardíaca e trabalhar. Quando você não gosta da musculação, não gosta do treinamento de força, e você gosta de fazer uma coisa aeróbica, você pode incluir movimentos ao ar livre, num parque ou em casa, que sejam simples. Você não precisa ir para a academia fazer um treinamento de Aham. força. É possível fazer isso em casa, num parque, fazer um agachamento, aprender a fazer um agachamento, um stiff, uma flexão de braço adaptada, fazer uma puxada com elástico para trabalhar costas. Então aí a gente tem opções hoje em dia, né, de fazer isso fora do ambiente da academia. É, Porque assim, tem dia que, né, tem umas pessoas que frequentam a academia que elas estão focadas em outra coisa, estão numa claro, outra, claro, eu né, que aí entendo. também Mas tem gente não que não pode deixar de gosta, fazer, né, não Ana? pode Assim, tem que deixar de ter, não fazer. pode deixar. Porque, assim, por exemplo, eu comecei fazendo só caminhada, caminhada, mas eu vi, assim, que a caminhada, para mim, era aquela coisa gostosa de você caminhar e tudo. Tem um parque aqui perto da minha casa, belíssimo, então é tranquilo para caminhar. Mas, assim, como meu marido ele vai muito para academia, então ele começou a dizer para mim assim: olha, você precisa fazer os pesos, você precisa É, fazer. Só caminhar não vai resolver para você. Então, assim, ele começou a me passar um monte de exercícios e eu
eu tenho feito assim muito, já comentei até aqui numa live. Eu dirijo para trabalhar quase 1 hora no carro. É bastante. Então é bastante tempo. Então, o Sim. que acontecia? Quando eu saía do carro, eu saía com o meu corpo todo Doído. dolorido. Então, assim, o que eu passei a fazer agora, que eu tenho feito, tem dado muito resultado. Eu me preparo antes de entrar no carro, sabe? Aí eu faço, vamos dizer assim, um aquecimento, faço um exercíciozinho na minha varanda antes de começar a dirigir e faço quando eu venho do trabalho também, assim. Quando eu saio do trabalho, eu fico assim encostado do carro já fazendo. Por quê? Porque eu comecei a perceber, Alana, que só se você ficar dentro daquele carro 1 hora dirigindo lá, tá tensa, né, com trânsito e tudo. Sim. Aí o seu corpo ele começa a responder. Então eu sentia dores, sabe? Eu chegava em casa assim cansada com aquela coisa. Sim. Então, essa coisa do exercício, ela ajuda muito em qualquer fase, Ela né? ajuda. Principalmente na menopausa. Ela ajuda muito porque com a perda de massa muscular, você fica mais rápido, você tem uma fadiga muscular. Então, de você cansar mais rápido, da musculatura ficar dolorida mais fácil por qualquer esforço. Às vezes, uma postura no trabalho, no carro sentada, você tá com uma cadeira desregulada, com o pé fora do chão, e aí Exatamente. você fica contraindo a musculatura. E ela não está acostumada a ficar contraída, você não tem tanta massa muscular para sustentar a tua postura. É, Aí quando você levanta, você sente aquela dor, você fica com uma dor depois, porque você tá com uma massa muscular que não está acostumada a ter contração, a ficar contraída, ela não está forte, você entra mais fácil em fadiga. Então, por isso que é importante você treinar ao treinamento de força, né? Às vezes eu até evito falar musculação, porque todo mundo associa academia. E aí não é é. necessário uma academia para fazer o treinamento de força. A gente consegue fazer isso fora da Aham. academia. Né? A gente tem materiais livres aí, tem elástico, tem peso, tem halter, tem Mas o tudo. treinamento de força, assim, não é necessário, assim, um profissional para te dar uma... Porque cada corpo é um Sim, corpo, né? sim. Você considera que é importante, assim, você ter um profissional para te orientar antes de você começar a Sim. fazer aleatoriamente? Assim, isso sempre, porque Tá. assim, a função, né, do profissional de educação física é passar o exercício adequando esse treinamento ao aluno. Então, assim, a mulher, Entendi. ela tem uma necessidade, vamos supor assim, a mulher, ela nunca fez o exercício, né? Então, ela precisa aprender aí ter aquela coisa da noção corporal, porque às vezes ela não tem noção de como fazer um agachamento de forma correta. E aí não dá para você fazer um agachamento incorreto várias vezes seguidas. Isso ela vai acabar se machucando. E o É, profissional de educação física, ele tem por obrigação saber que cada exercício ele tem um ônus, né? Ele tem um ganho e ele tá. tem uma sobrecarga. Todo exercício tem isso. Então, Certo. aí, quando o profissional ele vai passar um exercício para o aluno, ele tem que ver tudo isso. Se o aluno tem dor, se ele tem uma cirurgia, o que ele precisa, quantas vezes ele vai treinar, para ele conseguir montar esse treino de acordo com a necessidade do aluno, Da né? pessoa. Então, isso é muito importante. Olha, a Valéria tá falando assim, ó, depois que eu criei o hábito de alongar, tudo melhorou. É justamente o que eu acabei de falar, Também assim. ajuda. O alongamento, Ajuda sim. E, olha, deixa eu lembrar de uma outra coisa. Quando você fala desse treinamento de força, utilizando, fazendo exercício para massa óssea então, ou para massa muscular? para os Os dois. O dois, treinamento resolve de os dois, tá? força é um treino que é contra uma resistência, seja ela qual resistência for. Pode ser uma resistência, Certo. um elástico, pode ser um peso livre, pode ser um aparelho. E aí, quando você faz essa resistência, você trabalha diretamente a massa muscular, que ela é responsável por fazer esse movimento, né? Para fazer esse deslocamento do movimento. E quando você gera sobrecarga, você também dá estímulo para a massa óssea, Tá. né? A massa óssea, ela é um tecido ativo. O osso é um tecido ativo todo dia. E você tem uma degeneração óssea, vamos assim pensar, é como se fosse uma conta. Tá. É como se fosse um cartão. Você deposita dinheiro na conta e você gasta nessa mesma conta. Então, o osso é como se fosse uma Ah, conta. um Então, você tem a exemplo bem claro. perda do dia que você gastou e você também tem o ganho, como se você tivesse depositado. O osso é isso, ele perde e ganha no mesmo dia. Quando você perde mais do que você ganha,
você tem uma perda de massa óssea, pode entrar num quadro de osteopenia e avançar para uma osteoporose, né? Então, a musculação, ela estimula, com a sobrecarga causada por essa resistência, a produção de massa óssea, como se você depositasse mais para ter uma maior massa óssea e não ter essa perda exacerbada, vamos assim dizer, ficar no negativo, usando essa metáfora da conta. E aí, outro exercício que também é interessante para a massa óssea, também são exercícios que você tem o contato do pé no solo, que é o que a gente chama de impacto. Eu vi na tua página do Instagram, você ensina um exercício, né? Tem um senhor idoso, ele fazendo sentado na cadeira, fazendo o movimento do pé. Aquele movimento, ele ajuda bastante? Aquele movimento, ele é mais para... Quando você vai envelhecendo, você vai perder massa muscular de tudo. Certo. Aquele movimento é o oposto de você treinar a panturrilha, que todo mundo conhece a panturrilha, né? De ficar a bailarina, a pontinha do pé e volta. Todo mundo faz ele. Só que ninguém faz o oposto dele, que é elevar os dedos do pé, que é trabalhar a musculatura da canela. Então, como no envelhecimento você tem uma perda de massa muscular geral, né, de todos os músculos, vocês já repararam que o idoso, ele anda meio arrastando o pé, né? E aí aumenta a propensão de quedas e aí ele se machucar. Esse exercício trabalha a musculatura da frente ali, da canela, porque ela é responsável de ter essa entrada do pé de forma devagar e gradual. Então, é uma musculatura que ela faz esse movimento para o pé conseguir erguer e o idoso ter uma marcha, uma caminhada normal e não andar mais com o pé arrastando. Então, quem faz muito isso, eu passo muito para os alunos idosos e o pessoal que faz corrida também, porque quem não treina essa musculatura e corre, acaba tendo aquela dor na canela. É a tal da cândula, né? Aquela dor que dá... entendi. Que é uma eu acho bacana também, Alana, porque você, como você tem a sua especialização em envelhecimento, na tua página do Instagram, você passa várias formas de melhorar isso aí. Para essa idade prateada é legal, porque às vezes são pessoas que às vezes não têm disponibilidade de sair de casa para ir para a academia. Então pode fazer o exercício em casa, né? Claro, né? Ter uma orientação para fazer corretamente. E o que mais que você tem para dizer para essa fase assim do envelhecimento, assim, com relação aos exercícios que são mais importantes nessa fase? Assim, a gente tem, vamos supor, no envelhecimento, a gente tem os pontos de trabalhar a massa muscular, que seria o treinamento de força, trabalhar o aeróbio, né, que é o cardiorrespiratório, pulmão e coração. Aí seria uma caminhada, alguma coisa do gênero, né? Uma corrida, caminhada, natação, pedalar. Natação é excelente, né? Natação é muito excelente. Bom para a postura e tudo mais, é muito bom. O treinamento, fazer alongamento, que é o treino de flexibilidade, porque é uma coisa que você vai perdendo com a idade também, né? Então, os tendões, os ligamentos, eles vão ficando mais rígidos com o envelhecimento. Então, você vai perder alongamento e flexibilidade. Você pode ver que criança, ela vira, ela alonga, ela pega no pé super fácil. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde isso, porque a gente perde flexibilidade. Então, o treino de flexibilidade é importante. E também, quando você vai envelhecendo, o treinamento de cognição. Eu trabalho muito isso com os idosos também. Que aí a gente faz o que chama de dupla tarefa. Ele faz um movimento, seja ficar, vamos supor, a panturrilha, a ponta do pé, e cada vez que ele faz, eu falo para ele falar o nome de uma cor. Então, ele faz uma dupla tarefa. Ele se movimenta e trabalha a cabeça. Trabalha a cabeça. Ai, nossa, que bacana. E com relação ao nosso assunto da menopausa, assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa fase, assim, que é uma fase... É dolorida, às vezes, para algumas pessoas, né? Tem pessoas que passam de uma forma bastante difícil, outras é mais razoável. Então, assim, o que é legal a gente aprender, a gente fazer também? Eu acho que a gente tem que... O Pilates, Valéria, é legal também. O Pilates é legal porque ele, se você for ver o Pilates, o Pilates com equipamento, ele tem movimentos muito similares com a musculação,
o treinamento de força. Aham. O Pilates equipamento, ele trabalha com mola, que também é uma resistência. Sim. Tem diversos tipos de mola, então é uma resistência. O Pilates no solo, ele trabalha muito a força de uma forma isométrica, né? Que você fica parada no movimento. Isso Uhum. também trabalha a força muscular e trabalha muito a musculatura do tronco para ter estabilidade. Então já melhora o equilíbrio, melhora a Aham. postura. Você Eu vai ter fiz menos dor no Pilates dia a dia. algumas vezes. Eu gostei da experiência. Eu achei Ele a é bem experiência muito boa. legal. Bem, E bem aí, bacana. conforme a menopausa em si, a gente tem que pensar que é preciso fazer, igual eu estava falando, o treinamento de força, Tá. fora da academia, dentro da academia. O importante é treinar e um treinamento complementar, aeróbio com alongamento. Então, assim, a gente precisa ter essa multitarefa, vamos assim dizer, mas não precisa, é o que eu falo assim, não precisa treinar e um dia e ficar 5 horas treinando. Não, faça nem que É seja meia hora verdade, por né? Porque dia. às vezes, né, assim, né, em academia tem pessoas que às vezes não tem necessidade, né? Eu já observei Não isso. precisa. A gente tem que ter a constância. Não adianta ir uma vez e É, você ficar falou três, muito 4 horas bem. treinando, fica dolorido e depois não volta mais. Você precisa de constância, de estímulos para o corpo com regularidade. Então, assim, você fazer um exercício, às vezes tem muita pesquisa que envolve, que estava na moda, né? O HIIT, né? Que é o treino intervalado. Então, aí você Certo. saber fazer um treino intervalado, porque o treino intervalado, ele tem uma menor duração e ele tem uma intensidade maior. Uhum. Aí você saber fazer um treino intervalado também num dia que você está com menos tempo. Você vai Tá, lá, faz entendi. um treino de 15, 20 minutos numa intensidade, isso lógico, dependendo da pessoa, né? É, A gente tem que saber ponderar isso também. E aí você saber fazer isso numa forma que a pessoa tenha essa constância que é necessária. Então, vai para academia, faz um treino de 30 minutos, ou faz uma caminhada de 20 minutos, aí um dia, ai, tá chovendo, não quero sair de casa. Faz um pilates no solo, faz um alongamento, faz um exercício de abdômen, sabe assim, umas eu coisas que gostei você do que você explicou. Acho muito interessante você falar assim, de ter essa continuidade, né? Assim, né? Não adianta. Isso é bacana, tá, gente? É bom para a gente. Eu acho que criar o hábito, né? Assim, de você tentar fazer. É melhor do que você ir lá para academia e ficar lá. Eu não consigo ficar 2 horas numa academia. eu Mas só fico assim, se eu se tiver que dar aula. então, assim, é muito tempo, mas assim, essa opção que você está dando, assim, você está oferecendo de intercalar, faz 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Normalmente eu faço 40 minutos de caminhada. Então, você É, chegar e fazer uma outra atividade, aí você já tem aquele tempo, né? sim. Não É tem porque hoje em necessidade de dia você. as pessoas elas têm muitas tarefas para fazer. Aí às vezes se encara o exercício como uma tarefa a mais. Não é uma tarefa. Como aqui a Valéria diz, é uma coisa para o bem-estar. Não é só o seu Bem-estar, é corpo. verdade. É O uma coisa. exercício ele também vai agir, né? Vai liberar hormônio e vai melhorar quadros que nem eu tinha dito, de ansiedade, de depressão, vai Muita gerar um coisa. bem-estar que não é só o físico, né? A gente atrela desde muito treinamento a uma melhora do Do físico, ao físico, é verdade. Mas não emagrecimento. é só isso, Não né? é, é É uma bom qualidade de vida, né? isso. Ainda mais nesse processo de envelhecimento, a gente vê que é uma qualidade de vida. É você não ter dor, é você se sentir melhor, é você dormir melhor. Então, tudo isso influencia no seu dia a dia. Aham. É como a gente tem uma perspectiva de vida maior, o praticar o exercício é você viver mais e melhor, porque não adianta você viver mais se você não viver bem, né? Você colocar uma qualidade de Nossa, vida nos anos a mais. uma excelente questão, porque às vezes, né, a ociosidade ela é terrível, né? Assim, a pessoa Sim, que fica, como é que se diz? Acontece muito com a aposentadoria, não é, Alana? Assim, as sim, pessoas se tem muito. aposentam, aí deixam de trabalhar, aí elas voltam a ter hábitos assim errados, né? Sim, Assim, enquanto está ativo, você está fazendo um monte de coisas, um monte de atividades. Mas aí, quando se aposenta, aí a pessoa já fica mais relaxado, já não se preocupa muito com isso. E eu acho que é importante a gente ter. Eu sempre falo isso para minha mãe, ela está sempre, a gente está sempre conversando sobre isso, sobre o fator do envelhecimento.
E eu sempre estou incentivando assim a ela, eu falo, Sim. olha, não fica muito tempo sentada só assistindo, né, as coisas lá na É, televisão no Brasil. Aí eu falo para ela, você tem que levantar, você tem que caminhar. Por quê? Porque a gente não pode ficar, né, assim, chegou uma fase que você vai ter menos ocupação, mas você tem que ter outras atividades porque vai melhorar o sim. físico e a cabeça E a também, né? cabeça. Então tem A várias gente coisas. fala nessa questão do envelhecimento, né? A gente sabe que a mulher na menopausa, ela tá numa fase que ela tá trabalhando, ela tá ativa. Então, se a gente for pensar na sequência, é muito pesado, né? Porque na hora que você passa pela menopausa, você vai se aposentar. E aí você vai ter tempo para fazer o que você quiser e você não quer fazer nada, É, né? E aí a gente tem o processo de envelhecimento agindo. E o que eu falo para os alunos idosos, que eu tenho alunos de 91 olha anos, que 89, legal. 87. Aham. Então, Mas você assim, sabe, Alana, que aqui o pessoal com 90 anos, tá? Então, né? então, O pessoal aqui tem vida longa, viu? Dirige, né? Você vê no isso, supermercado assim, as senhorinhas, os senhores assim, com 90, sabe? Estão isso lá, é né? legal. Porque Estão a saindo pessoa de casa, estão fazendo assim, fazem as suas compras, às vezes nem querem ajuda. Você oferece assim, você vê alguém, mas tá ah, você certo. Porque se ele tá, é capaz de fazer isso, tem essa autonomia. Mas aí isso, você estava falando justamente dessa fase, né? Assim, que tem que estar sim. bastante ativo. A gente tem que estar ativo, porque mesmo para a população adulta, quando eu falo adulto, eu vou falar adulto de qualquer idade, pode ser Tá, desde os 20 até os 60. A população adulta em geral, ela já trabalha sentada e dirige muito tempo, ou fica em transporte muito tempo, então, um certo. período sentado. E a gente já vê, mostra estudos que mesmo quem fica sentado muito tempo e faz exercício, pratica exercício com uma regularidade, mas passa horas sentado, ele tem um aumento, essa pessoa tem aumento da circunferência abdominal, o acúmulo de gordura no abdômen, que é prejudicial. Por isso que é importante, a gente fala, dá um tempo sentado, levanta, vai andar, vai Aham. tomar um ar, fica em pé, mexe um pouco o corpo, porque já vem que ou ficar muito tempo sentado, isso diariamente, já tem um impacto na vida do adulto. Quando a gente Certo. vai na vida do idoso, é, então, eles são muito ativos. E no projeto do mestrado, né, que eu qualifiquei não faz, acho que Aham. 3 semanas, que eu passei pela qualificação, eu apresentei e aí a gente fala que o problema é que a gente vê a população envelhecendo. Aqui no Brasil, a projeção é que daqui 2 anos, nem isso, 2025, vai Aham. ser a sexta maior população idosa do mundo. Mundo, eu vi isso lá no teu E o Instagram. Brasil não Nossa, está preparado, não tá, né? né, O Brasil não Valéria? tem uma rede de Valéria estrutura. falando. E É isso que é preocupante, né? demais, Então, né? ficar Porque assim, sentado, a gente vê assim, que essas pessoas, como que essas pessoas vão estar ativas, né? É que também eu acho que tem muitos fatores também, né? são Assim, vários tem fatores. coisas de cultura, tem um monte de coisas assim, Sim, tem que ter muita gente jovem como você, assim, para incentivar, para mostrar qual a melhor forma de envelhecer. Outro dia até a gente fez uma live aqui falando sobre envelhecer não dói, gente. Não é uma é, fase da vida, como você falou no início, né? é um Todos nós vamos processo. passar por essa fase. E essa menopausa, ela pode ser reversível? A gente tem que entender que a menopausa ela é um processo biológico, né? Tá, Então, não é que ela vai ser reversível, você vai passar por ela da sua forma. A menopausa ela é individual, assim como a primeira menstruação é menarca, cada menina teve de um jeito. Teve gente certo. que teve mais cedo, teve gente que teve mais tarde, teve gente que teve cólica, teve gente que não teve nada. A mulher na menopausa, a mesma coisa. Ela vai passar de um jeito individual, que vai depender do conhecimento dela do corpo. Então, o autoconhecimento do corpo é muito importante para você ver mudanças não só no físico, como no seu dia a dia. Então, assim, a minha menstruação está irregular, ou a minha menstruação não veio 3 meses, veio agora e durou tipo 20 dias. Certo. Então, isso já mostra que você está com oscilação hormonal. Então, eu tô com um humor assim, tudo bem, eu tenho TPM, todo mês eu tenho uma TPM X, só que agora ela tá exacerbada, ela tá 3x.
Tá. Então, vai ver, porque isso, você se autoconhecendo, você vai entender um processo, você já vai falar isso para o médico para fazer um exame para entender o que está acontecendo. Porque não é um processo reversível, porque ela é um processo natural do corpo humano, feminino. Então, assim, não dá para você reverter, né? Que o pessoal quer a fonte da juventude. Infelizmente, não dá, sabe? A gente vai envelhecer porque é um processo natural, é um processo biológico. E a menopausa está ali no meio. Para as mulheres, ela vai acontecer, né? Então, a gente tem que entender que a menopausa é essa transição do parar de menstruar, né? Então, fica essa irregularidade, aí ficam 12 meses, um ano certinho, sem nenhuma menstruação. Foram 12 meses sem menstruar, você passou pela menopausa, você entra na pós-menopausa, e aí você vai durar essa pós-menopausa independente da sua idade. Vai durar até os 60 anos em países subdesenvolvidos, ou 65 anos em países desenvolvidos, e aí você vai entrar na parte da... O pessoal tem várias nomenclaturas, né? Terceira idade, vai ser uma pessoa idosa, vai ser um idoso. Então, assim, a menopausa, ela a gente chama, na verdade, a menopausa é esse período sem menstruar, aí a gente tem a pré-menopausa, que é antes de parar, e a pós. E esse período dura 20 anos, mais ou menos. Então, é um período muito grande da vida feminina que a gente chama de climatério. Então, se iniciar com 65, a pessoa vai até 85 anos, né? Então, assim, é muita coisa. Muito tempo. Uma pergunta básica, assim, o que acontece com a mulher se ela não cuidar desse período da menopausa? Se ela não cuidar, se ela não fizer exercício, se ela não se preparar, o que vai acontecer? São vários, depende muito, né, porque é individual, mas são vários fatores que podem influenciar. Como tem esse deslocamento da gordura e a diminuição da produção do estrogênio, a gente tem um aumento da pressão arterial. Então, a mulher, em comparação ao homem, ela sempre tem uma pressão arterial menor. Por causa do estrogênio. O que causa isso é o estrogênio. Quando você entra nessa fase, você tem uma menor produção de estrogênio. Então, a pressão arterial ela começa a se equivaler com a masculina. E aí, com essa migração da gordura, você pode afetar ali os outros órgãos e aí você aumenta os riscos para hipertensão, para diabetes, problemas circulatórios, aí vem a fadiga, o acúmulo também da gordura aqui, né, na região do abdômen, também já tem a ver com uma incontinência urinária, que é uma coisa, às vezes, que as mulheres escondem muito. É uma época, né, assim, essa época do envelhecimento, eu acho que a incontinência urinária é um assunto muito... Está sendo muito falado. Muito falado, é verdade. E aí, então, assim, a gente já tem essa ligação do sobrepeso com a incontinência urinária, porque a gente junta a perda da massa muscular, que é a massa muscular aqui da região pélvica, que sustenta que sustenta os órgãos, né? E aí essa massa muscular, ela já tá, né, mais fraca para sustentar tudo. E aí você tem um sobrepeso de gordura. Então, isso faz com que tenha um aumento da incontinência urinária. E a gente tem que lembrar que incontinência urinária é quando você perde qualquer quantidade de xixi de forma involuntária, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque... E como não ter essa incontinência urinária? Como evitar a incontinência urinária? Controlar, né, o peso, né, esse aumento de peso. E como? Alimentação e exercício. Não tem pílula, infelizmente eu não vou trazer uma receita mágica diferente, né? Mas eu gostei do exercício e alimentação. Acho que são as duas bases hoje em dia para a gente viver com saúde. Não, olha, inclusive outro dia eu comentei com uma grande amiga, eu comentei com ela assim, nossa, se você me perguntar o que eu comia 20 anos atrás e o que eu como hoje, né? Porque a gente foi aprendendo assim como a alimentação e o exercício é importante na nossa vida. Então eu entendi perfeitamente quando você fala que se você não tiver esses cuidados necessários, vai ser uma fase muito difícil na vida da mulher, né? Vai, porque além da doença crônica, pode ter uma incontinência urinária, ela pode ter episódios, né, dos calorões noturnos, dos fogachos noturnos, ter uma insônia, isso afetar o humor dela, e aí ela não cuidar dela nessa fase da menopausa,
Quem já teve quadro de depressão nessa fase pode aumentar, assim como a Uhum. ansiedade. Então, porque os hormônios eles estão variando, você está diminuindo, o corpo está passando por essa transição. Tudo bem que cada um é individual, mas assim, tem, né, são vários fatores. Então, a mulher precisa se conhecer, né, como eu sou e o que está diferente, para entender que essa fase, que idade que eu tô. Tem mulheres de 30 e poucos anos, às vezes eu falo assim, será que eu tô, né? Porque eu tô com 35, quase 36, eu fico assim, será que, né? Eu fico atenta, tipo assim, tá normal, não tô, porque a gente tem que acompanhar já. Tem que falar assim, bom, minha mãe entrou na menopausa numa idade padrão, vamos assim dizer. Porque Uhum. as mulheres, a média de idade aqui no Brasil, da mulher parar de menstruar é 49 anos. Ah, Né? tá. Uhum. E aí, pode ser mais, pode ser menos, mas tem isso. Só que aí no pós-menopausa, você já não tem essa produção hormonal Certo. mais. E aí que aumentam os sintomas. Você vai ter esse aumento de peso, você vai ter maior risco de doença. Por quê? Porque o estrogênio já não está sendo mais produzido, então a pressão arterial vai subir mais. Então aí uma coisa vai levando a outra, né? Porque a gordura ali sobrecarrega o organismo e aí gera aquele processo inflamatório. Então, assim, vira uma bola de neve que se você não se cuida, uma coisa puxa a outra, né? Então a gente tem que ficar atento, se cuidar, porque o exercício ele é fundamental. Por isso que eu falo, o importante é você achar uma coisa que você goste. É, porque Aí, não adianta também a pessoa querer fazer algo assim, né? E começar a fazer um exercício, ou começar a ir num lugar e a pessoa abandonar. Então, é bom que, sim, é como você falou, existem várias opções, né? Tem gente que faz são pilates, várias. tem gente que faz natação, tem gente que vai para academia, tem gente que contrata. Aqui acontece muito, assim, o pessoal não pode contratar um personal trainer sozinho, aí junta três, quatro amigas, contrata um Junto. personal, faz um tipo um clube assim. Aí a pessoa vem, o profissional vem, dá aula para aquelas quatro mulheres, elas se dividem ali, sabe? É legal, assim, eu acho, eu incentivo, assim, eu acho super bacana isso. Você Sim. não pode ficar, né, parado, porque parado ninguém vai a lugar nenhum, né, Não, não Alana? vai. Não vai, né? E assim, a gente tem que ver, gente, a gente sente mesmo, com a idade. Inclusive, a nossa querida Lúcia Galhaço, que a Lúcia, chefe, né, do Ah, restaurante, a Lúcia está aqui, tá? Está presente aqui. E a Lúcia, ela conversou uma coisa comigo da última vez que a gente se encontrou. Ela falou assim para mim, ela falou assim, bem, quando a gente tem 60 é uma coisa, quando a gente tem 65 é outra coisa. Então, quando a é, gente tem 45, 50, vai mudando as fases, vai não mudando, é? E eu vai nunca mudando. esqueci disso. E realmente muda mesmo, assim. Né? Tem mulheres que passam pela menopausa mais quietinhas, não comentam muito, não falam muito assim que foi dolorido, mas eu sei, eu já passei por isso e sei que tem mulheres do meu conhecimento que foi assim uma fase super difícil, Sim, irritabilidade, sensibilidade à flor da pele, chorava muito, sentia tristeza, o sim. corpo se modifica, fica aquela gordura que você falou, né? Vai É. subindo. Então, isso é uma série de coisas. Então, é bacana que a gente tenha esse papo aqui, um papo bem cabeça, né? Bem inteligente, né, Alana? Para saber como que a gente pode melhorar essa Sim. fase. E eu acredito que você respondeu a minha expectativa e a expectativa de quem está assistindo aqui, porque você deu uma explicação super clara e Ai, que muito bom. inteligente, né? Baseada no que você estudou, no que você aprendeu. Tem mais alguma coisa que você gostaria de passar aqui para essa mulherada que está aqui presente, querendo saber mais como cuidar dessa fase? Eu acho mais assim que a menopausa a gente tem que enxergar como uma fase da vida feminina. E quanto mais conhecimento a gente tiver sobre, melhor. Porque aí mais você vai entender o que está acontecendo com você. E não ter vergonha de falar com outras mulheres. Assim como você falou assim, ah, porque as mulheres treinam juntas. Porque até treinar junto, né? Você ter alguém para te acompanhar, já tem essa Isso, socialização, já faz um bem para a cabeça também, já te estimula a treinar. Então, isso. assim, é colocar que a menopausa ela vai acontecer para todas as mulheres, ela vai aparecer. Então, quanto mais você souber, mais você falar e interagir com as pessoas,
sobre isso. E é importante os homens saberem também, porque os homens, querendo ou não, a gente convive com homens. Convive com E eles homem, saberem né? que E eles isso sabem, né, dessa acontece. fase de irritabilidade, de Sim, você ficar muito sensível, essas coisas todas. É legal o homem compreender, saber que nós temos essa fase, né? é irritabilidade, às vezes esquecimento, esquece as coisas mais fácil por causa dessa fase também. Então, assim, todo mundo, a comunidade, a sociedade no geral, entender o que é a menopausa, o que Aham. ela ocasiona, tipo, o que resulta, é aceitar que ela existe e falar assim, tá bom, tá, é assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Vamos fazer um exercício, vamos disponibilizar mais informação sobre, vamos fazer um treinamento, vamos colocar assim, quais alimentos são legais para você fazer, suplementação, não vai fazer suplementação, frequência, maior frequência no médico, no ginecologista, até os próprios médicos, né? Porque tem muito médico, às vezes, que a mulher chega numa menopausa precoce, o médico às vezes não consegue identificar ainda, porque não é uma coisa usual, né? Então, às vezes, Entendi, vai procurar uma outra doença, né, uma outra causa, e é uma coisa entendi. natural do corpo. É. Porque às vezes a gente não fala sobre, né? Então a menopausa ainda parece que ela tá ali no cantinho, e às vezes alguém vai lá, dá uma cutucada nela, olha, fala alguma coisa e vai embora. Ela ainda não foi, parece que, colocada num âmbito para ser mostrada, falada e assim dizer aceitada por todo mundo, seja pelas mulheres ou pelos homens, sabe? Parece que ela ainda tá ali querendo entrar, é que nem eu ouvi um dia, aquela brincadeira da corda. Alguém tá batendo a corda, parece que a menopausa é aquela pessoa que ela tenta entrar para pular a corda, ela Eu não não consegue, porque ela consegue. tá tentando, e ela fica Aham. naquela, Eu vou, eu vou. E as vou. pessoas, É. sabe, assim, elas ficam olhando e não fazem nada. Então, acho que é importante o conhecimento sobre o assunto, né? Buscar sobre e não negar, porque assim, vai acontecer com todas as mulheres, e os homens que convivem com elas vão ter que Vão ter conviver com que isso também, entendeu? conviver, né? E vão ter que entender como é que é Vão ter todo que esse entender. processo, né? Exato. Alana, eu gostaria de te agradecer, mas antes de fazer os agradecimentos finais a você, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui conosco. Foi um assunto maravilhoso. E a Alana, ela se dispôs, quando eu fiz o convite, ela me respondeu prontamente, a gente combinou tudo, deu tudo certo, né? A gente não teve que adiar, nem ficar esperando nada. Ela se prontificou a fazer a live comigo e eu fiquei assim encantada com o Instagram dela, porque você pode até falar aqui teu Instagram, tá? Alana, personal trainer. Isso. Eu vou colocar todas as informações. Sigam meninas que estão aí entrando na fase da menopausa ou que estão querendo saber mais sobre envelhecimento. O assunto que ela traz no Instagram é muito educativo, é muito bom, muito informativo. E você vê, né? Uma moça jovem e assim com muito conhecimento, né? Para nós mulheres dessa fase, mas vamos dizer assim, madura, né? A fase madura, Madura, exato. idade prateada, tudo isso. Então é sempre bom a gente saber informações. Então, super obrigada. Desculpa o início da live, que foi um pouco Tumultuado. confuso, mas quando eu vou fazer a edição para colocar lá no canal do YouTube, que essa live vai ficar lá no canal do YouTube, e aí eu mando para você passar para as pessoas, para os teus contatos, para a família e tal. E aí eu faço uma edição e aí a gente corta aquela parte que a gente ficou tendo a dificuldade aqui da internet, tá bom? Tá ótimo. Mas amei te conhecer, Ah, desejo todo sucesso para obrigada. você na sua carreira. E gostaria de dizer para você que quando você quiser voltar aqui no Merina Web com outro assunto, com algo que você Sim. considere relevante para a gente mostrar aqui para essa turma toda que está aqui nos acompanhando, fica à vontade, tá? Agora você tem uma Obrigada. amiga cearense aqui em Atlanta, tá bom, Alana? Obrigada, Meire. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo aqui que acompanhou, comentou. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, pode perguntar, mandar direct, seguir o meu Instagram, que a Bacana. Meire falou, porque Aham. aí eu respondo sempre, porque eu acho que o conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, o conhecimento ele é para ser disseminado, né? Então, uma das funções aqui é disseminar conhecimento para ter essa maior compreensão
e passar com maior qualidade de vida por todos os anos, né? Maravilha. Parabéns, tá? Obrigada, Obrigada. Boa gente. noite Boa para noite. vocês, tá? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.